Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods, Minerva sempre à frente. Escritório Urias de Paula, Contabilidade Rural, Comercial e Despachante. Auto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. E Bavep, sempre o melhor negócio. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos o nosso convidado de hoje. Minerva apresenta Nova Mesa, o novo prazer da carne. Como escapar da mesmice da carne do dia a dia? Como ter mais intimidade com essa velha amiga, a carne bovina, que parece não evoluir quase nada enquanto tudo no mundo muda tanto de uma forma tão veloz. Por isso que eu tô aqui, para apresentar a Nova Mesa. Uma linha de carnes totalmente inovadora, inspirada em você e nos dilemas do seu dia a dia. A Nova Mesa traz para você muitas novidades. São cortes diferenciados e que vêm em embalagens modernas, higiênicas e muito especiais, pois trazem dicas e informações sobre cortes, cozimentos, conservação, além de receitas exclusivas, é claro. E a gente só pensou nisso porque você também pensou. E para você ficar ainda mais por dentro das inovações da Nova Mesa, vamos entrar na internet com uma série surpreendente. Acesse o site e aprenda receitas deliciosas. Receba as informações úteis e práticas e inaugure com a gente uma nova era na forma de preparar carne. A era da carne com ideia. O Santa Casa Saúde tem novidades para você. Um plano na medida do seu bolso. Usufrua da qualidade oferecida pelo Santa Casa Saúde por um custo surpreendente. Uma combinação exata para a sua saúde, com mensalidades mais que especiais. Entre em contato 17 33 21 7400 3324 2333. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Escritório Urias de Paula, tradição em prestação de serviço. Contabilidade rural, comercial e despachante. Agora em novo endereço. Avenida 21, número 300, telefone 3322-4002. Quer curtir a festa do peão de graça? Então curta o Auto Posto Berrantão. Isso mesmo, deixe seu recado no Facebook do Sol Salvador, curta a página do Berrantão e pronto, você concorre a um pacote da festa. Quer curtir a festa do peão na faixa? Curta o Berrantão. A Micelium nasceu da necessidade de proporcionar ao agronegócio um serviço completo de análises agrícolas com qualidade e agilidade. Assim, reunimos um corpo técnico de alto nível, equipamentos de última geração e a adoção de técnicas mais modernas e inovadoras para a agricultura. Análise de solo, folha, fertilizantes e muito mais. Avenida Ítalo Salvador 35, Barretos, São Paulo. A Bavep, sua concessionária Chevrolet, está de cara nova. Toda a linha Chevrolet agora em instalações mais amplas e climatizadas, totalmente alinhadas com o impecável padrão GM. O showroom de seminovos ficou ainda maior. Tudo isso feito pensando em atender você, cliente, com mais conforto e sofisticação. Não para por aí. Mais do que nunca, a Bavep traz para você preços, condições e o atendimento diferenciado que nenhuma outra concessionária oferece. Venha nos fazer uma visita. Bavep, sempre o melhor negócio. O nosso convidado de hoje, trazemos por mais de uma vez, é o excelente advogado barretense, um dos melhores advogados do interior do estado, Dr. Washington Rocha de Carvalho. Ele é um especialista também em direito eleitoral. E como estamos em pleno momento eleitoral na cidade e em todo o Brasil, nós vamos falar sobre os direitos eleitorais, o que pode o eleitor fazer, o que pode um candidato participar ou não, se um candidato pode dar entrevista, se um candidato pode participar de inaugurações públicas, como um candidato deve agir nessa antivéspera da eleição, que nós teremos eleições este ano para a presidência da República, para deputados federais, estaduais, para senador da República, enfim, eleições majoritárias e proporcionais. Por isso que o nosso convidado, Dr. Washington Rocha de Carvalho, está aqui
para esclarecer todas as dúvidas dos nossos telespectadores com respeito às eleições de 2014. Dr. Washington, muito prazer em recebê-lo no programa de hoje mais uma vez. Prazer é sempre nosso, Miziara, poder colaborar com a divulgação não só do seu programa, mas em especial do processo eleitoral que o Brasil está prestes a passar agora nas eleições que você já colocou. É importante sempre abrir espaço para que haja o esclarecimento da opinião pública e que os eleitores saibam exatamente o que pode e o que não pode o candidato fazer e daí também poder analisar a conduta desse candidato na condução da sua propaganda eleitoral. Porque o eleitor tem muita dúvida, doutor Washington, no dia da eleição, se ele pode usar camiseta, se ele não pode, se ele pode fazer boca de urna, se mudou alguma coisa na eleição para a eleição de 2014, se um candidato pode colocar ou não outdoors, ou se pode colocar sua propaganda em cavaletes, enfim, são muitas dúvidas que vamos tentar esclarecer muitas delas hoje. Primeiramente, doutor Washington, falando nas eleições desse ano, um candidato, ele pode participar de alguma inauguração pública? Por exemplo, o prefeito vai inaugurar uma obra qualquer, numa cidade qualquer. O candidato pode estar ali no lugar de honra, junto com as autoridades. Ele pode estar ali, um candidato? Não. A lei eleitoral, nós temos que buscar o objetivo da norma. A norma procura impedir que o candidato participe da inauguração de uma obra pública por uma razão muito óbvia, para que ele não tire dividendos daquela obra que está sendo entregue à população e, consequentemente, aos eleitores. E isso, a atuação dele participando da inauguração dessa obra, causa um desequilíbrio em relação a outros candidatos que, por não ocuparem já cargos públicos ou cargos eletivos, sairiam em desvantagem na disputa do pleito. Doutor Washington, o candidato ele é proibido de participar apenas numa inauguração de uma obra pública naquele lugar de honra ou entre os populares também não pode ficar? É o que ele disse. Na verdade, nós temos que buscar o objetivo da norma. A norma é que impeça a participação dele, quer seja na tribuna de honra, quer seja entre o eleitorado. Porque a presença dele entre o eleitorado, e inclusive a figura dele como agente público e político, evidentemente daria o mesmo efeito que é justamente o efeito que a norma quer impedir. Que ele use a imagem dele vinculada à inauguração da obra pública e com isso ele tire dividendos da inauguração daquilo que está sendo entregue ao eleitor. Vamos dizer que um grande empresário de uma cidade qualquer vai inaugurar uma fábrica, aquela festa toda, fogos, a população participando, na frente da fábrica, muita gente, muitos eleitores, inclusive, né? O candidato pode participar dessa inauguração de uma empresa particular? Olha, a lei eleitoral, não só nesse aspecto de participação em inauguração de segmentos de empresas privadas, mas a lei faz uma distinção muito clara quando se trata de um evento público e quando se trata de um evento privado. E é bom que se dê a distinção. O evento é público ou privado não é pela quantidade de pessoas que o prestigiem. Então, se vamos ter uma inauguração, por exemplo, de um certo segmento de produção de uma empresa privada, comparecem inúmeras pessoas, não só os funcionários, como os parentes desses funcionários. Isto não é considerado evento público, isso seria considerado um evento privado. Público é quando a inauguração se refere a gastos com dinheiro público. Não se pode impedir um candidato de visitar uma fábrica, de visitar uma loja de departamentos. Isso não tem como ser evitado. Ele pode visitar desde que haja autorização do proprietário da loja, é lógico. A gente sabe, doutor Washington, que em épocas de eleições os prefeitos tomam um partido político, aliás, pertencem a um determinado partido político e sempre apoiam um determinado candidato, ou estadual ou federal. Numa inauguração promovida pelo próprio prefeito de uma determinada cidade, ele pode participar normalmente, não sendo candidato, os seus secretários que não são candidatos, os vereadores que não são candidatos, o vereador que não é candidato a deputado estadual, eles podem participar desse evento normalmente? Entendi. Perfeitamente que sim. Nós não podemos esquecer que o processo eleitoral não pode paralisar o país, não pode paralisar uma cidade em decorrência de um processo eleitoral.
o prefeito pode comparecer naturalmente na inauguração das suas obras, acompanhado dos seus secretários, independentemente da cor partidária. E também o fato dele pertencer a um partido, esteja ou não apoiando o candidato que o partido lançou a concorrer nas próximas eleições, o prefeito tem autonomia de comparecimento. O que deve ficar bem claro é que o prefeito, os vereadores ou os secretários, em comparecendo ao evento, o que não podem é fazer alusão em pró ou contra a candidatos. Isso que a lei proíbe. Seria o mesmo que o candidato estar lá. Então, um determinado prefeito de uma determinada cidade vai inaugurar uma obra e diz, essa obra estou inaugurando graças ao candidato X que contribuiu. Com verbas, Exato. Conseguiu verbas do poder Exato. público. Não pode falar no nome do forma candidato. alguma. Por isso que a minha orientação para os candidatos, para os prefeitos, da qual eu dou assessoria jurídica, eu digo, evita inaugurações em épocas de eleição. É para evitar, né? Exato, Quer dizer, mas às vezes não tem como. Por exemplo, uma escola você precisa inaugurar, porque ela tem que iniciar as aulas. Então inaugure, mas evite conotação política de qualquer espécie. A não ser para ele próprio, né? O próprio prefeito que está inaugurando, o mérito eleitoral é dele. Mas como ele não está concorrendo ao pleito, não há problema algum. O problema é o seguinte, qual é a penalidade que um candidato toma, pega, participando de uma inauguração? Vamos supor que ele está passando por lá, viu aquele evento, um amigo chamou e ele acaba ficando batendo aquele papinho lá entre os populares, né? Muitas vezes nem querendo participar. Está passando, um cara chama, um amigo, fica batendo papo e de repente há uma denúncia. Qual é a penalidade para esse candidato? Essa questão é tratada como um abuso do poder econômico ou abuso do poder eleitoral. A penalidade, se ele participou, e hoje é importante que diga, pouco importa se a participação foi de minuto ou se foi expressiva. A lei não faz essa distinção e também não vai aferir se a presença dele causou desequilíbrio no pleito eleitoral. Isso no passado existia. Os advogados usavam muito o argumento de defesa o seguinte, não, mas a participação dele foi de minuto. Ele deu uma passadinha por lá, Exato. Né? Não causou um desequilíbrio eleitoral. Hoje esse desequilíbrio não é aferido pela justiça. Ele pode ter o seu registro cassado, ele pode ter penas pecuniárias, vai depender da conduta adotada. Mas o fato de não ter causado desequilíbrio, esquece, esse mérito não é analisado mais pela Justiça Eleitoral. O juiz vai analisar que ele praticou um ato proibido pela lei. Pouco importa se o resultado disso foi benéfico ou não para ele nas urnas. Ele vai ter problema com o seu registro, que pode ser cassado o registro, e se porventura a apuração se der depois das eleições e ele foi eleito, ele pode ainda sofrer consequências mesmo após ter obtido a eleição e ter cassado não só o registro, como o próprio resultado da eleição em seu favor. Doutor Washington, muitas vezes os cabos eleitorais desses determinados candidatos não são avisados, não são orientados devidamente com respeito a não participarem de inauguração de obras públicas, de eventos públicos patrocinados pela municipalidade. Se determinados cabos eleitorais, mal orientados, ficam entre os populares, muitas vezes até distribuindo santinhos, mesmo que não seja assintosamente, mas estão lá distribuindo santinhos e são pegos. O candidato, ele toma a mesma penalidade? Ele sofre isso? Deve ser assim, porque senão seria muito difícil dizer que, olha, eu não controlo os meus cabos eleitorais. Primeiro que se você contrata cabos eleitorais, foi igual você disse, mal instruídos, a responsabilidade é de quem? É do candidato. É do candidato. É do partido, é da coligação. O partido deveria dar cursos para esse pessoal orientar senão ficaria muito simples, né, Miziara? Nós contrataríamos os cabos eleitorais e falamos, pode fazer o que vocês quiserem. E eu, candidato, olha, eu não tenho condição de policiar o que os meus cabos eleitorais fazem. É lógico que você tem. Você tem que conhecer a lei, você tem que colocar os cabos eleitorais em um determinado ambiente e dar a eles o mínimo da explicação. A lei eleitoral é muito simples. É muito simples. Não só a 9.504, que é a lei eleitoral, que é de 97, já passou por várias alterações, ela efetivamente é extensa. Mas o TSE, a cada eleição, ele edita uma resolução. Há uma resolução vigorando para essas eleições, a 23.404, onde estabelece tudo o que pode e o que não pode. E não precisa ser nenhum advogado ou um jurista para entender, porque a resolução procura colocar termos menos técnicos para que a população compreenda aquilo que talvez a 9.504, que é uma lei federal, seja mais difícil de entender. Portanto, ninguém pode alegar a ignorância para se safar e praticar condutas proibidas. A lei muitas vezes não muda, o que muda são as resoluções de eleição para eleição, não é, doutor Washington? Mas vamos responder tudo isso no próximo bloco. Vamos abrir o primeiro intervalo
para darmos espaço aos nossos apoiadores culturais. E em seguida voltamos com o Dr. Washington Rocha de Carvalho falando sobre as eleições de 2014. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo como convidado especial o Dr. Washington Rocha de Carvalho, especialista em Direito Eleitoral. Dr. Washington, estávamos falando no bloco passado sobre... as questões da participação. Da participação então, em obra pública. Agora, vamos dizer o seguinte... Existe uma pesquisa eleitoral de um partido político, uma pesquisa particular de um partido político. O eleitor pode ser entrevistado normalmente nesse tipo de pesquisa, assim, não? Pode ser entrevistado, pode emitir a sua opinião? A pesquisa eleitoral, ela é admitida no sistema eleitoral brasileiro, desde que cumprido algumas regras. Essa pesquisa tem que ser realizada por uma empresa, essa empresa tem que estar devidamente cadastrada na Justiça Eleitoral, fazer o registro dessa pesquisa. Agora, o eleitor, quando ele é abordado na rua ou na porta da sua residência, ele pode, evidente, mas não vai fazer, indagar o entrevistador se aquela pesquisa é uma pesquisa correta, segundo as normas da Justiça Eleitoral. Essa é uma pergunta que o eleitor pode fazer. Mas muitas vezes também não se pode exigir do eleitor muito mais daquilo que se pode. Né? Então ele não tem esse conhecimento. Mas a lei permite que essas entrevistas aconteçam e você, eleitor, se entrevistado, você pode sim opinar, dar a sua opinião. Lembrando que não deve jamais identificar-se. Não permitir, por exemplo, que se identifique na sua resposta para quem você de fato vai estar votando, identificando a sua pessoa. Porque isto fere, inclusive, a questão do sigilo do voto. O voto é secreto. Você não precisa dar o número do seu título de eleitor, qual a zona que você vota e dizer, eu voto no candidato X. É lógico que ele vai perguntar a sua preferência eleitoral, você vai responder, mas isso não é necessário vincular os seus dados pessoais, principalmente os seus dados eleitorais. Por uma questão muito simples, o voto é secreto. Isso é muito importante que o eleitor fique sabendo, porque muitas vezes vai existir pesquisas particulares, né, do próprio partido político pesquisando, para saber como é que está o candidato do seu partido. Isso é muito comum. Então, o eleitor não deve se identificar. Isso que o Dr. Washington falou, não deve se identificar, não deve dar o seu nome, não deve dar o número do seu título eleitoral, de sua zona eleitoral. Porque também o eleitor pode ficar, entre aspas, de rabo preso com o partido. Sim. Ele fica sabendo, né? O partido vai ter uma dimensão muito grande do número de eleitores, das zonas eleitorais. Isso pode até provocar uma outra situação, né? Por que o voto é secreto? Justamente para dar liberdade de escolha. Nós temos que imaginar que o Brasil, até pouco tempo atrás, as eleições eram diminutas, nós não votávamos para presidente da República, por exemplo. A liberdade do voto, o sigilo do voto é para dar justamente essa plena autonomia a você, eleitor, que deve votar segundo as suas convicções ideológicas e jamais ligado ou por vínculo de trabalho ou por promessas feitas por candidato. Você deve votar segundo a sua convicção e eleger dentre o rol de candidatos que aí estão, aquele que você entende que melhor vai atender às necessidades do país e do Estado. É muito importante, é o momento do eleitor, né? É o momento de nós analisarmos os nossos candidatos, é o momento mais sério, é o momento... Porque você vai reclamar amanhã do quê? Se você votou mal, se você votou para uma pessoa a pedido de uma outra, se você votou no candidato apenas porque ele é simpático, ele deu um sorriso bonito para você, não. Você tem que votar pelo passado do candidato. Analise, vê se ele comungue dos seus ideais. Como exemplo, eu dou, por exemplo, você é contra, se você for contra a pena de morte, você não pode votar num candidato que é a favor da pena de morte. Para que isso aconteça, você tem que conhecer o passado, tem que conhecer as opiniões, o pensamento desse candidato, né, doutor Rocha? Perfeito, é isso mesmo. A participação do eleitor é nesse aspecto. E volto a dizer, Miziara, como dizia para você na minha chegada aqui,
é que o eleitor é que tem o papel principal nisso. Por mais que É o grande protagonista da eleição, né? É para ele, a eleição é para ele, é para nós, né? porque nós também somos eleitores, né? É para nós. Lógico. E o importante é que não adianta se criar regras e regras e regras, que é o que nós estamos falando desde o início do programa, se você, eleitor, escolher errado. Por mais que a Justiça Eleitoral, através de leis criadas pelo Congresso Nacional, crie mecanismos para impedir o abuso econômico, o abuso político por parte dos candidatos, se você continuar escolhendo mal, não é a lei que vai mudar o destino desse país. Quem muda é o eleitor. Portanto, o eleitor, muita preocupação, tenha bom sentido no dia das eleições. Reúne com a sua família, bata aquele papo gostoso, ou um dia antes, ou 2 dias antes, vamos ver, vamos votar em quem, por que nós vamos votar, quem é esse candidato, quem não é. Isso é muito importante para o nosso processo democrático, para o nosso processo republicano. Doutor Washington, antigamente era aquela festa no dia da eleição, boca de urna para todo lado, eleitor ali, os cabos eleitorais trabalhando até dentro dos locais de votação, uma coisa horrorosa, uma coisa... Como é que está esse problema? A gente sabe que o ano passado, os anos anteriores, já acabou esse problema de boca de urna. Esse ano vai prevalecer? Não vai ter boca de urna? Isso não volta mais, não tem volta nem como, mais, né? Uma bagunça, né, o doutor? processo eleitoral brasileiro, nos últimos pleitos, ele tem evoluído a cada tempo. As mudanças, a Lei 9.504, que é a lei que regulamenta a eleição, é de 97. Mas ela de lá para cá, ela já sofreu várias alterações. E digo que praticamente todas para melhorar a realização da eleição. Boca de urna era um absurdo. Você ia chegar até a sessão de votação, você era tomado de assalto por cabos eleitorais, numa grosseria, alguns até faltava com a educação, quando você dizia, olha, o seu representante não é o meu candidato, havia ofensas ao eleitor. E muito eleitor ficava inibido de ir votar. Quer dizer, se sentir incomodado de votar. Olha o absurdo. A propaganda eleitoral, que deve ser feita para incentivar o eleitor a votar, ela tinha sentido oposto. Ela já estava atuando como inibição. Eu vejo, por exemplo, a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa já de idade. Quando ela ia votar, ela dizia, meu filho, hoje a mãe tem que ir votar, e é terrível. Eu ia com a minha mãe. Independente da sessão que ela votava não sendo a minha, eu a acompanhava. Por quê? Para que impedisse a chegada de maneira bastante de assalto mesmo a ela pelos cabos eleitorais. Então foi um avanço magnífico impedir o boca de urna. E você, eleitor, que presenciar em algum ponto de votação a presença de aglomeração de pessoas em prol de um partido, de uma coligação ou de um candidato, cumpra o seu direito de cidadão. Você procure a polícia, a autoridade mais próxima, se não vê nenhuma ali de momento, vá até o representante da sessão da sua votação e denuncie. Porque de nada adianta a lei se nós nos acovardarmos também diante daqueles que a violam. Nós temos que denunciar para que as autoridades constituídas acessem, verifiquem a existência dessa prática e leve eles à prisão, porque inclusive gera prisão no dia da eleição e com as penalidades legais que a lei impõe. Portanto, não é admitido de forma alguma boca de urna. E se você, eleitor, verificar a presença de alguma manifestação neste sentido, comunique às autoridades. E boca de urna, é bom também que a gente esclareça, doutor Washington, que não é apenas aquela manifestação assintosa dos cabos eleitorais, violenta e tal, muitas vezes até ofensiva, como você disse. Também ela mas ocorre. Sutilmente também ela pode ocorrer. Mesmo aquele cabo eleitoral que chega no pé do ouvido, como diz o homem simples, pedindo o seu voto, denuncie também, porque esse está fazendo boca de urna. E nós não devemos manipular o eleitor, nós não devemos orientar de forma negativa o eleitor. O eleitor tem que ir às urnas sabendo já em quem votar. E aquela enxurrada de papéis, de santinhos, que são jogados na frente dos locais de votação, isso é permitido, doutor? Isso, a panfletagem, a entrega do panfleto, o panfleto ele é autorizado pela Justiça Eleitoral. Você pode fazer o santinho desde que conste o CNPJ da empresa responsável, da
coligação responsável, os dados do candidato, tanto a majoritária quanto a proporcional. E aí chega a ser impossível de você controlar o fluxo desses papéis. Eles acabam sendo distribuídos durante todo o processo eleitoral e, inevitavelmente, alguns vão estar jogados ao chão nos próximos locais de votação, mas pode verificar que nas últimas eleições, inclusive aqui municipais, eu já percebi uma quantidade bem reduzida desses papéis. E a tendência é isso ampliar, né? Mas a propaganda eleitoral, por panfleto, ela é autorizada. Se alguém passar na sua casa e te entregar um panfleto pedindo voto para um determinado candidato, isto não é boca de urna. Não vá denunciar, porque isso é uma prática autorizada. Mas na casa do eleitor, Sim, né? sem dúvida. Agora, entregar um panfleto perto da zona eleitoral, mesmo que o cabo eleitoral não fale nada, apenas entregue o panfleto. No dia da eleição, de forma alguma. De forma alguma. Mas, por exemplo, se você for ao calçadão da cidade de Barretos hoje e estiver alguém fazendo panfletagem em prol de um candidato, isso é boca de urna? Não. Boca de urna. O que significa isso? Que é próximo, entre aspas, da boca da urna, ou seja, nas imediações da sessão de votação. Portanto, se ocorrer alguma entrega de panfleto no calçadão de Barretos hoje, isso é uma prática comum, normal e autorizada pela lei. Mesmo no dia da eleição? Não, no dia da eleição já não. No dia da eleição você tem que... Mesmo longe das sessões, sem você problema. Não pode, na sessão. Na sessão. No entorno da sessão. sessão. No entorno da sessão. Isso é extremamente proibido e, se houver, como já disse, deve ser denunciado. Eu não sei se o doutor Miziara vai fazer essa pergunta, não sei, eu vou me adiantar um pouquinho, só porque eu acho que é Esteja à vontade, doutor, esteja à vontade. Você, eleitor, precisa ter também a convicção de que não se admite mais a entrega de brindes. Então, aquela entrega de chaveiros, réguas, que era comuns em outras eleições, não é admitido. Então, se algum candidato vai até a sua casa, entrega o santinho, entrega um chaveiro, entrega uma régua ou qualquer outro mimo, e neste mimo consta os dados dele, da coligação ou do partido, o broche, por exemplo, qualquer algo que for entregue, você deve recusar, porque esse tipo de brinde é vedado pela lei eleitoral, porque é compreendido como um abuso do poder econômico. O eleitor, o candidato que possui uma condição financeira melhor, ele vai comprar esses produtos e entrega, e com isso muitos eleitores, por incrível que pareça, acabam pegando uma apatia, gostando do candidato em decorrência da existência desse brinde. Isso é também vedado pelo sistema eleitoral brasileiro. Doutor Washington, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais novamente e voltaremos em seguida com o programa Quero Saber. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o Dr. Washington Rocha de Carvalho, especialista em direito eleitoral. Dr. Washington, as camisetas, a distribuição de camisetas também são proibidas? Sim, a camiseta é considerada Boné. também um brinde, é brinde. Agora, lembrando que pode, sem dúvida alguma, a camiseta ser utilizada pelo cabo eleitoral. Quem é o cabo eleitoral? O cabo eleitoral é aquela pessoa que trabalha para o candidato, para a coligação ou para o partido. Ele pode estar trajado com as cores do partido, da coligação, com os dados, com o rosto do candidato. Isso é perfeitamente admitido. Lembrando que a questão de contratação, de cabos eleitorais, isso tudo tem que ser tomado um cuidado pelo candidato, porque na prestação de contas isso deverá também existir, porque o candidato presta contas para a Justiça Eleitoral dos gastos que ele teve na campanha. Se esses cabos eleitorais custou dinheiro ou proporcionou algum tipo de despesa de alimentação, por exemplo, isso tudo tem que ser demonstrado na prestação de contas que o candidato faz depois à Justiça Eleitoral. Mas a camiseta para o eleitor não é possível, considerado brinde também. Isso é bom esclarecer, doutor Washington, que essa distribuição de camisetas, de broches, de réguas, de brindes, de uma maneira geral, não é só proibida no dia da eleição. Antes da eleição Sim, também sim. não pode ser distribuída de maneira nenhuma, né? Dia nenhum. Porque muita gente pode pensar, será que é só no dia da eleição Não. que não pode distribuir o brinde? Não. Não pode de maneira nenhuma. O candidato não pode
A partir do momento que ele é registrado na Justiça Eleitoral, homologado a sua candidatura, ele não pode mais distribuir esses brindes. Sob pena do abuso econômico. O Lógico, abuso econômico é realmente a restrição que a lei impõe. Não pode nenhum tipo. Antigamente, acho que nós vamos lembrar aqui, o pessoal um pouco mais velho, que era uma verdadeira farra, né? As empresas de brinde faturavam horrores, né? Produzindo isso. Quer dizer, deu um prejuízo para essas empresas? Com certeza. Com certeza. Não gostaram nada disso. Faz parte da mudança, né? As mudanças geralmente agradam uns e agradam outros. O que cabe a nós é saber se no geral elas foram boas, e eu tenho certeza que foram. E eu tenho a impressão que muitas empresas se organizaram para isso, né? Investiram muito nessa no começo. Agora essas alterações não é para essa eleição, já está algumas eleições anteriores. Algumas né? eleições. Não é para essas eleições. A proibição já vem de umas outras proibições anteriores. A gente sabe que em toda eleição tem aquela parafernália também de carros de som pela rua, né? Sei lá, muita gente não gosta, tá ou trabalhando, ou perto de hospital, ou tem gente doente, passa carro para todo lado anunciando o candidato, e um som muito estridente. Muitas vezes as pessoas, determinados candidatos, não têm nem preocupação de promover um som bom, né? Um som agradável. Isso é proibido? Não, infelizmente não é. Eu digo infelizmente, que é uma opinião pessoal minha, eu não gosto de nenhuma propaganda, seja eleitoral ou não, que use esse sistema. Eu acho que passar na residência da pessoa, tem propagandas que vão até além das 18 horas, quando eu tenho o direito de descansar na minha casa, junto da minha família, e a propaganda passa em carro de som volante, eu não sou favorável a esse tipo de propaganda de forma alguma, né? Agora, na questão eleitoral, ela é permitida, viu, Misiara? De que hora ela é permitida, ela pode ser feita até as 22 horas, 24 horas também em algumas situações é admitido. Agora, você disse para mim que efetivamente passa portas de escolas e hospitais. A lei proíbe. A lei determina... Parece que é 200 metros. Né? Parece não, é 200 metros que você não pode avançar e passar nas imediações de hospitais, de escolas, de igrejas, cultos evangélicos, enfim. Não porque você atrapalharia. Agora, a propaganda eleitoral mediante carro de som volante é perfeitamente admitida. E é permitida também durante a realização dos comícios. Os comícios também podem usar sistema de áudio para que toque o jingle, que é aquela música que os candidatos utilizam para se promover eleitoralmente. Isso é perfeitamente possível. Então, se houver um comício na porta da sua casa ou nas imediações e se utilizar o áudio, isso é perfeitamente admitido. Você não pode ir contra, você pode não gostar. E aí cabe a você avaliar também o candidato. Mas não é vedado pelo sistema eleitoral, é perfeitamente possível. Mas esse som de comício também até as 22 horas. Até as 22 horas. O som do então o comício tem que começar mais cedo. Sim, então. Ele começa mais cedo. E lembrando que os comícios também, acho que os candidatos já hoje estão bem orientados nesse aspecto, o comício ele tem liberdade para ser realizado. Não precisa de autorização para realizar um comício. O que se precisa é organizar datas para que dois candidatos não queiram fazer comício na mesma praça, no mesmo dia, no mesmo horário. Que aí vai dar um conflito entre os simpatizantes e os próprios candidatos. Então, os juízes eleitorais, sabendo disso, eles tomam o cuidado de chamar os representantes das coligações e já definir as datas, horários e locais onde os comícios vão ser realizados para que seja distribuído de uma forma igualitária, para que todo candidato tenha direito a fazer o seu comício, mas sem entrar em atrito com o comício do outro. Então, os partidos já se reúnem com a Justiça Eleitoral antecipadamente. Por exemplo, se vou realizar um comício na semana que vem, o partido não tem, para aquele comício determinado, fazer um requerimento à polícia para dizer que a data tal, ou isso já está antecipado nessas reuniões com a Justiça Eleitoral? O que eu tenho acompanhado é que o juiz eleitoral, ele se antecipa a isso. Eles têm se antecipado chamando os representantes das coligações e já definindo essas datas. Definindo essas datas, isso é comunicado à Polícia Militar. A Polícia Militar, ela atua no sentido de estar presente para evitar o atrito. Essas eleições, especificamente, que vai ser realizada agora em outubro, o envolvimento a nível municipal é um pouco mais reduzido, a não ser nas capitais de estados. Aqui em Barretos, por exemplo, nós vamos todos os barretenses sentirem que o envolvimento eleitoral é menor do que nas eleições municipais. Essas é que são verdadeiramente um problema para a Justiça Eleitoral. Dá muito trabalho em eleição municipal para a Justiça Eleitoral, né? Muito, porque a paixão política do brasileiro é muito grande.
Nós temos o hábito de nos apaixonarmos pelos políticos e isso acaba gerando atrito, divergências de ideias que muitas vezes, lamentavelmente, descamba para um enfrentamento corporal. Então a Justiça Eleitoral tem um cuidado muito grande com isso e aqui em Barretos nós temos assistido, a Polícia Militar tem feito um trabalho muito bom nas eleições municipais, que eu não me lembro nas últimas eleições municipais de nenhum incidente a ser considerado. Correu tudo de maneira normal, independente dos resultados da urna, e é assim que tem que ser. Isso mostra um amadurecimento das instituições envolvidas no processo eleitoral e, consequentemente, do eleitor, que às vezes precisa, sim, mostrado a ele o caminho que ele deve seguir. Eu falei de comícios e eu gostaria também de responder o seguinte. Os comícios são perfeitamente admitidos. O que não é mais admitido é o showmício. O showmício, o que é? É aquele comício acompanhado de um show musical, onde se contratava cantores, artistas de maneira geral, regional, local, ou mesmo nacional. Famosas, vinham, né, e nem participar. Precisa ser tão famosa. Hoje você não pode fazer showmício algum. De maneira mesmo nenhuma. que você contrate uma dupla sertaneja ou um cantor local, conhecido nos barzinhos da cidade, não é admitido. O único som que pode ter de música é o jingo do próprio partido, da própria coligação ou do candidato. Isso é admitido. Nenhum show. Washington, mas e se o músico ele é simpatizante do candidato e ele quer cantar para o candidato gratuitamente? É impossível. A lei também veda. Remunerado ou de maneira gratuita, não poderá haver showmício. Se ocorrer o showmício, deve ser denunciado, vai incorrer em penas pecuniárias e pode chegar inclusive a cassação de registro. Portanto, não deve haver de forma nenhuma realização de showmício. Se acontecer, problemas vão existir. E se colocar músicas de cantores, o efeito é exatamente o mesmo. O cantor não está lá, mas a música está sendo realizada da mesma forma. Isso tem que ser impedido. Deve-se tocar apenas o jingo da campanha. Porque a lei é sábia nesse ponto, né? Não há como você aferir se o cantor vai cantar gratuitamente ou não, né? Ele pode falar que está cantando gratuitamente, mas por fora recebe um dinheiro sem recibo. Isso aí é... Sem dúvida. Isso aí... Se acontecesse isso, se pudesse cantar gratuitamente, ia ser uma burla total, né? Ia ser o showmício e ia ter novamente. Percebe, Miziara, que a lei, ela vem a cada pleito se aprimorando. E o processo eleitoral brasileiro é um processo muito bacana. Eu gosto do período de eleição, eu acho um período interessante. Eu gosto de assistir a programa eleitoral na televisão. Quando eu estou em viagem, a serviço, eu ligo o rádio do carro. Ontem mesmo estava viajando pela manhã e assisti o programa. Eu acho que é o momento da gente conhecer o candidato. Washington, mas aquele programa, ele é fruto de uma produção. Tem todo um sistema de produção do candidato. Ali deve-se dizer muitas inverdades, muitas mentiras. É dourado a pílula ao candidato, ao eleitor. Olha, eu digo a você o seguinte, isso pode existir com alguns candidatos? Até pode, mas por mais que o candidato seja orientado, no momento que ele está fazendo o programa de frente para a tela, você consegue perceber nele a vontade dele de falar e se aquilo que ele está prometendo é algo possível de ser realizado ou se é algo utópico, quer dizer, algo que ele não tem a menor condição de realizar. Se isso acontecer, você já começa ali a verificar se ele realmente é um candidato que fala a verdade, que fala espontaneamente, ou se fala palavras que foram previamente preparadas para ser dito a você, eleitor, para te enganar. Então eu acho que você, eleitor, por mais simples que você seja, ainda que você não tenha um curso superior, você tem possibilidade de detectar, porque ali é um ser humano que está falando. E você também é um ser humano. Se você prestar bem atenção, principalmente um programa após o outro, não assiste apenas um programa e já forme a sua opinião. Assiste vários programas daquele candidato e vê se há coerência na proposta eleitoral dele. O que seria essa coerência? Bom senso, se aquilo que ele está dizendo é possível de ser realizado. Se o candidato disser a você, olha, eu vou reduzir a carga de trabalho e o Brasil nós vamos trabalhar agora 3 dias da semana e o restante vai ser férias. Nós vamos aumentar o seu salário mínimo para R$5.000. Ora, não precisa ser nenhum um PhD, um cientista para entender que o salário mínimo a R$5.000, ainda que fosse ótimo e o sonho de consumo de todos nós, é impossível de ser realizado. Então não vá se iludindo com isso. Me alongando um pouquinho, Miziara, estou muito cuidado também com candidatos sensacionalistas. É uma coisa que me preocupa muito, né? Candidato sensacionalista que vem mais para fazer barulho e que depois, quando eleito, nada realiza.
Então, cuidado com isso também. Você, eleitor, tem total condição de fazer essa separação do que realmente é bom para o país e o que não é. Não jogue a culpa depois em quem você elegeu se você escolheu mal. No próximo bloco, ainda falando sobre horário eleitoral, que eu também sou fã, eu assisto todos, você vai me responder se o horário eleitoral muda o voto ou não do eleitor. Mas vamos abrir mais um espaço para os nossos apoiadores culturais e voltaremos em seguida com o programa Quero Saber. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o especialista em direito eleitoral, o advogado Dr. Washington Rocha de Carvalho. Dr. Washington, eu lhe fiz uma pergunta no bloco anterior. O horário eleitoral muda o voto do eleitor? Ele tem esse condão de mudar o voto? Creio que sim. O horário eleitoral ele é uma ótima ferramenta, ela instrui bem o eleitor e a prova disso, ô Miziara, são as pesquisas eleitorais. Você vê que há pesquisas eleitorais realizadas antes do início do horário eleitoral e depois ao término do horário eleitoral. Você vê que há oscilações. Lógico que essas oscilações não é fruto só do horário eleitoral, mas com certeza o horário eleitoral exerce uma influência sim na escolha do eleitor. Porque muitas vezes o eleitor, é lógico que o eleitor já sabe mais ou menos quem são os candidatos, mas muitos ainda têm dúvidas e essas dúvidas acabam sendo sanadas durante o período eleitoral. Eu acho que é algo interessante, que deve ser mantido, deve existir, e não vejo razões para terminar. O processo eleitoral de um país é extremamente importante, nós vamos governar, eleger quem vai governar o país, o Estado. Não tem por que o eleitor ter verdadeiro horror ao processo eleitoral, ele deve cada vez mais nele se inserir. Na minha casa, em tese que eu estou falando, tem um muro muito grande. Eu posso ceder esse muro ou posso vender o espaço desse muro para que o candidato escreva o seu nome, faça aquela sua propaganda eleitoral, não? Depende. Vender não, ceder sim. Você pode ceder a propaganda eleitoral do candidato no seu muro, desde que o tamanho dessa propaganda não exceda 4 metros quadrados. Porque mais que 4 metros quadrados, a Justiça Eleitoral vai determinar a retirada, se não retirar, vai aplicar multa. Nós já falamos que panfletagem também é permitida, né, doutor? Sim, sim. Panfletagem sem problema algum. Até porque é permitida a confecção dos cantinhos, não haveria por que, então, autorizar a confecção dos santinhos se não pode ser distribuído. A propaganda eleitoral, ela é proibida em praças públicas, igrejas? Como é que é o esquema disso? Os santinhos não. Os santinhos podem ser entregues normalmente dentro, nas praças públicas, em qualquer lugar. É vedado a panfletagem dentro de lugares tidos como públicos. Por exemplo, igrejas, templos evangélicos, não se pode veicular propaganda eleitoral. Escolas, jardins. Escolas, jardins, sem dúvida, não pode. Você pode. Não pode fixar faixas, não pode fixar mini outdoors, vamos colocar aqueles que estão dentro dos 4 metros, porque outdoors não é atualizado mais, apenas o máximo 4 metros quadrados, ou seja, 2 por 2, e isso também não pode ser colocado em porta de escola, portas de igreja, templos evangélicos, não é possível. Onde é que se coloca, então, numa praça? Uma praça não pode colocar nesses 4 metros? Não, pode... não. O que é admitido em praças e passeio público é o cavalete. É o cavalete, O cavalete, sim, desde que ele não obstrua o espaço para o pedestre. Se obstruir, vai ser intimado a tirar. Não tirou, aplica pena de multa. Portanto, o cavalete é admitido. Agora, o outdoor em praça pública, de forma nenhuma. A praça pública não é para isso. Outra coisa que nós vimos muito no passado, não vemos hoje mais, é a colocação de banners em árvores, em postes, em antenas. Tudo isso está proibido. Não se pode mais colocar nenhum tipo de panfletos ou de mini outdoors em postes, em árvores, de maneira nenhuma. Então os cavaletes, as propagandas em cavaletes, não impedindo a passagem dos transeuntes, ela pode ser colocada em lugares públicos? Sim, pode. Inclusive em passeios. Também o que eu tenho visto em algumas cidades por onde eu tenho andado depois do início do processo eleitoral é que há uma aglomeração tão grande de cavaletes que acaba impedindo a visão do motorista do carro. Você chega numa rotatória, por exemplo, sem citar nomes de cidade, eu passei numa rotatória que tinha tanto cavalete que impedia a visão. Aí já é um problema de trânsito, que deve, sem dúvida, algumas autoridades de trânsito comunicar ao juiz eleitoral para determinar a retirada.
até para evitar qualquer acidente que aconteça em virtude desses cavaletes. Carreatas e passeatas são permitidos? Sim, são passeatas, carreatas, até a véspera da eleição. Propaganda eleitoral em redes sociais? Permitido, sem dúvida alguma, com algumas restrições. Por exemplo, site, se for oficial, tem que estar inscrito no cartório eleitoral, blogs eleitorais, e-mails, que é a pergunta que sempre se comenta. E-mails, tranquilamente. Se eu tenho um grupo de contatos, eu posso pedir voto em meu nome no e-mail, efetivamente, das pessoas que eu tenho. Facebook, também é possível veicular, sem dúvida alguma, propaganda eleitoral. O que não é possível fazer em Facebook e em e-mails? Denigrir a imagem de outros candidatos. Então, se você tem e é simpatizante de um candidato... Aí já cai na área criminal, né? Sim, você pode ser processado. Não só criminal, como civil também. Civil também. Civil, porque pode... Danos morais, né? Pode desaguar numa indenização por danos morais. Então, se você é simpatizante do candidato X, peça voto a ele, mas não denigra o outro candidato. Porque dependendo dos termos que você utilizar, se ele se sentir ofendido, pode haver desdobramento criminal e civil. Propaganda por telemarketing pode ser realizada? Não. Se contratar alguém por telefone e ficar ligando? Não. E mesmo se for gratuito também, contratando, ou mesmo se alguém dono de telemarketing, que hoje tem muito, nós adoramos os telemarketing, né? Efetivamente, os telemarketing hoje, se for fazer, vai ter problemas. Tem muita gente esperando aquela pergunta que é básica, é importante numa eleição. O que é um candidato ficha suja? Olha, a questão do ficha suja foi introduzido pela Lei Complementar 135, que fez alterações na Lei da Elegibilidade, que é a 64/90. É aquele candidato que sofre algum tipo de condenação na Justiça por conduta dolosa de improbidade administrativa e que, portanto, na concepção da lei, ele não goza da necessária imunidade para ser candidato, para gerenciar e para gerir a coisa pública. E para acontecer isso, tem que ser condenado por um colegiado, né? Sim. Por um colegiado, por mais de um juiz. Não, ou até pelo juiz com a sentença transitada em julgado. Com a sentença transitada em julgado, lógico. Daria o mesmo resultado. Mas se não há trânsito, basta que seja por um órgão colegiado que ele já está inelegível. A questão do... Quer dizer que se ele for julgado em primeira instância e transitar em julgado, o que é transitar em julgado? Não ter mais possibilidade de recurso, ele está inelegível também. Está inelegível, sem dúvida alguma. Agora, se ele recorre dessa decisão do juiz singular de primeira instância e o tribunal confirma essa sentença que ele praticou ato doloso por improbidade administrativa, ainda que ele recorra para Brasília, por exemplo, ele já está inelegível. Lembrando que a expressão ficha suja é algo criado pela mídia e pela população. A lei não usa essa expressão ficha limpa ou ficha suja. A lei apenas diz: está em condições de ser candidato e não está em condição de ser candidato. É isso que a lei se reporta. A palavra suja dá uma ideia bastante ruim para o candidato, que aquele candidato é uma pessoa que não goza da necessária isenção para poder gerenciar a coisa pública. Portanto, a aplicação dessa penalidade tem sim que ser analisada por um juiz togado, por um tribunal também, com vários desembargadores e ministros, se for a nível de Brasília, com bastante parcimônia. Eu advogo para muitos candidatos, para muitos prefeitos e ex-prefeitos, e vejo algumas decisões que me preocupam, viu, Miziara? Não é toda e qualquer conduta que se trata de improbidade administrativa. Muitas vezes o gestor público, ele comete erros, mas esses erros nem sempre são improbidade. A palavra improbidade, se você, eleitor, procurar no dicionário, improbidade é sinônimo de desonestidade. Portanto, pune o administrador desonesto, não o administrador que errou frente à gestão da coisa pública. No nosso cotidiano, eu, como advogado, cometo erros, até o próprio juiz comete erros, por isso que às vezes o tribunal muda a decisão do juiz. Mas nem por isso nós praticamos improbidade. Então nós não podemos também criticar o administrador que às vezes comete um erro. O erro por si só não é improbidade. Para ser improbidade é aquele erro intencional. Ele erra sabendo que está errando e esse erro é para trazer benefícios para ele ou para alguém que ele quer proteger. Aí sim tem vez a improbidade. Uma parte técnica e que está acontecendo atualmente em Brasília. O candidato, ele registra o seu nome como candidato a governador ou a prefeito e tal, ou a presidente da República. Ele registrou. A Justiça aceitou o registro da sua candidatura e, de repente, há uma decisão condenando ele por improbidade administrativa por um órgão colegiado. Esse candidato que fez o registro anterior à sua condenação,
Ele está proibido de ser candidato? Ele está proibido de disputar a eleição? Bom, esse caso que você se refere, que eu acho que é o que eu estou imaginando, foi julgado recentemente e um determinado TRE regional cassou o registro após já ter concedido o registro da candidatura por 5 votos a 2. Então você vê que já não é unânime a posição. Eu, Washington, como advogado, sou contra ao que foi realizado. A partir do momento que a Justiça Eleitoral deferiu o registro, ele está apto a concorrer. O que vem depois do registro, se vier uma decisão por um órgão colegiado de improbidade, não pode mais atingir aquilo que ele já adquiriu, que é o direito de concorrer. Isso é um precedente que foi aberto nessa decisão extremamente perigoso, porque se eu, Washington, quero sair candidato, faço a minha inscrição, a Justiça Eleitoral, depois de analisar todos os documentos que eu juntei, ouvir o Ministério Público Eleitoral, opina favorável e concede o registro. Eu inicio os atos eleitorais. E às vésperas das eleições, eu sou condenado por um órgão colegiado por improbidade, eu tenho cassado o meu registro. Então todo aquele trabalho eleitoral meu foi em vão. Então, eu penso que isso não pode ser assim. A partir do momento que autorizou o registro, o candidato tem que sair e ele vai concorrer às urnas e cabe à população decidir se ele está ou não em condições de ser eleito e com a honestidade que se espera para governar o órgão público. Lembrando que eu não estou aqui criticando a lei que proíbe que saia candidato pessoas que já foram condenadas por ato doloso de improbidade administrativa. Eu sou a favor, até porque, antes de advogado, eu também sou cidadão. E eu quero que cada vez mais os nossos governantes sejam pessoas íntegras e capazes de procurar o bem comum e não o bem pessoal. Porém, como advogado e como cidadão também, nós temos que proteger direitos assegurados na Constituição, que é a nossa lei maior. Então, se eu adquirir o direito, eu tenho que concorrer. Eu só vou perder esse direito por aquelas regras previstas em lei. E a lei que regulamenta a questão do chamado ficha limpa não preveu essa possibilidade de cassar o registro após já ter deferido ele numa decisão efetivamente dada posterior ao deferimento do registro. Bom, e como resolver isso? É simples. Eu acredito que nós deveríamos fazer uma mudança na lei. Quando o candidato fizesse o pedido de inscrição, ele teria que informar se ele está respondendo a algum processo por improbidade administrativa com ou sem condenação. Se ele disser, sim, estou respondendo, o juiz eleitoral, então, vai analisar o andamento desse processo, ele tem mecanismo para isso, e ele defere o registro condicional. Condicional. Condicional a quê? Isso. Condicional se até a data, não é nem até a data da eleição, é até a data da posse. Se até a data da posse ele não for condenado por um órgão colegiado ou por um órgão singular com trânsito em julgado. Se for, o registro é automaticamente cassado. Então, se concederia o registro condicionado, jamais da maneira que foi feito. Subjúdice, né? Um registro subjúdice. Perfeito, a expressão técnica seria essa. Você está autorizado a concorrer subjúdice, igual quando se obtém a liminar. Você obtém um liminar, a questão está subjúdice, você não tem uma decisão meritória ainda, está subjúdice. Realmente resolve muito bem o problema, né? Eu acredito que seria uma forma tranquila. E esse processo não me vejo nenhuma dificuldade, é só incluir no rol de documentos e informações que o candidato é obrigado a prestar ao juiz eleitoral quando do pedido de registro, inserir lá essa questão. Responde a algum processo? Informar o estágio que o processo está. Anexar uma folha de rosto tirada no próprio site e anexar. Na verdade, já é feito isso. A gente já junta essas certidões. Propaganda em jornal é proibido? Não. Propaganda em jornal é autorizado. O que é proibido é na televisão e no rádio, a não ser o propaganda eleitoral gratuita. No jornal é permitido, tem apenas algumas restrições quanto a tamanho, dependendo do tamanho do jornal. Se for um jornal desses grandes normais, é 1/8 de página. Se for um jornal pequeno, 1/4. E, no máximo, também 10 propagandas eleitorais por edição do jornal. Isso é importante. Por que o jornal pode e o rádio e a TV não pode? Porque não é concessão, né? Rádio é concessão do governo. Eu entendo que não é só por isso. Sabe por quê? Eu entendo que o legislador entendeu que o nosso eleitorado dá mais valor ao que ele vê na TV e escuta no rádio do que o que ele lê. Porque muitas vezes ele nem lê. Doutor Washington, muito obrigado pela sua participação no programa. E eu gostaria que você deixasse um recado para o eleitor. O que ele deve fazer, se ele deve votar com muita consciência, evidentemente que sim, mas dê um recado para que ele possa participar desse processo democrático, com isenção e com muita responsabilidade. Olha, eu deixaria para você, eleitor, como cidadão e também como advogado,
o seguinte recado. Eu sei que muitos falam para você escolher bem o seu candidato, analisar bem o candidato, mas nós sabemos que isso infelizmente não acontece dessa forma. Muitas às vezes vão por outras razões. E é para você que vai por outras razões que eu gostaria de falar. Porque aquele que já escolhe com base na sua convicção plena, para esses não precisamos reiterar o pedido. Para você que cede a promessas momentâneas, a promessas de cunho pessoal para a sua família, não se esqueça, nós vivemos em sociedade. A decisão que você vai tomar é importante para a coletividade que você vive e para as futuras gerações que virão depois de nós. Muito obrigado pela participação, Dr. Washington Rocha de Carvalho, pelas boas explicações sobre as eleições 2014 e vamos terminar mais uma vez com uma poesia, e hoje de Fernando Pessoa, O Sino de Minha Aldeia. Ó sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro da minha alma. E é tão lento o teu soar, tão como triste da vida, que já a primeira pancada tem o som de repetida. Por mais que me tanjas perto, quando passo sempre errante, és para mim como um sonho, soas-me na alma distante. A cada pancada tua, vibrante no céu aberto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. Dr. Washington, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no programa. Muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods, Minerva sempre à frente. Escritório Urias de Paula, contabilidade rural, comercial e despachante. Auto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. E Bavep, sempre o melhor negócio.